Deus abençoe, pastor César, por favor, explique o pecado de Eva no Éden. Minha filha está comigo querendo tirar esta dúvida. É muito simples. Nós encontramos na Bíblia o aparecimento dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Ou existe filhos de Deus e filhos do diabo. Então, se existe, é porque começou lá. Estes filhos de Deus e filhos do diabo, eles são representados na Bíblia por joio e trigo, são representados por bodes e ovelhas. Todo mundo sabe que está falando dos bodes, está falando de filhos do diabo, está falando de ovelhas, está falando de filhos de Deus. Está falando de trigo, está falando de filhos de Deus. Está falando de joio, está falando de filhos do maligno. Se você ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, você vai ver Jesus explicando o que aconteceu. O que aconteceu no Éden? Deus fez Adão, depois de Adão tirou a Eva. Ela é parte de Adão. Até então, o Adão não tinha conhecido sua mulher. Você vai ver que só isso acontece no capítulo 4. Mas enquanto Deus fez a terra, organizou, botou o homem ali, a sua mulher, e estava tudo bem, aí a Bíblia abre um parêntese nesta continuação dessa descrição e fala: apareceu a serpente. Nós sabemos que a serpente não era o ofídio, a cobra que nós conhecemos. Por que não era? Porque a Bíblia diz que a serpente era um animal que falava, andava como o homem, só tinha uma diferença do homem, é que não tinha alma. Ele era um animal mais próximo do homem do que o chimpanzé. Se a ciência hoje quer provar que nós viemos de uma evolução do macaco, eles estão completamente errados, porque ainda existia um animal mais próximo, que a Bíblia diz, o mais astuto de todos os animais. E este, então, insuflado por um poder maligno, o diabo usou a instrumentalidade da serpente, e Paulo, explicando isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo disse que ele roubou a virgindade de Eva. Ele disse: eu quero apresentar a vocês, pega aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 13, verso 11, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1 a seguir. Ele disse: eu quero apresentar vocês como uma virgem pura, a saber, um marido Cristo. Mas eu estou temendo que, assim como a serpente fez com Eva, olha, está falando de uma virgem e citou Eva. Porque podíamos dizer assim: eu quero apresentar vocês como uma virgem, como, por exemplo, Maria foi virgem até que José veio possuí-la. Mas ele não citou Maria, ele citou Eva. Por que Eva? Aí você vai para a Bíblia e vai ver no capítulo 4 que Adão conhece Eva 2 vezes e nasce 3 filhos. Então, 2 eram gêmeos, Caim e Abel. Só que quando você vai ver o julgamento de Deus, quando o homem cai, Deus chama a Eva e o Adão, e a serpente disse: ô Adão, cadê você? Ele disse: eu estou aqui, eu fiz uma folha de avental e me cobri porque eu estava nu. Você veja, as pessoas pensam que o pecado original foi comer uma maçã. E você sabe que ele fez um avental e tampou a boca, não foi? Adão, a Eva, apareceu lá com um avental na boca assim, tampando. Não foi. Fez e tampou o sexo. Por quê? Porque o pecado original foi sexo. Só que antes de Adão receber Eva, a serpente, que era muito mais próximo do homem, bonito, ele veio e possuiu Eva e nasceu este filho chamado Caim, que em lugar nenhum na Bíblia Caim aparece como filho de Adão. Pode pegar todas as genealogias da Bíblia. Não aparece Caim. Aparece dizendo que ele era do maligno, porque é um programa do maligno, porque o diabo não podia criar. E se ele não podia criar, fazer assim, ó, criar é isso assim, ó, do nada dizer apareça, como Deus fez, apareça Adão. Então isso é criar. Apareça erva, apareça pássaro, apareça boi, apareça baleias, animais, isso é criar. Apareça luminares, isso é criar. Mas o diabo não tem poder criativo, ele pode personificar. Por exemplo, ele pode pegar uma célula de um animal que Deus criou, como a da ovelha, e fazer um clone.
porque existe algum ponto de partida. Então existia um ponto de partida. Ele sabia, porque ele era assistente de Deus e nada foi escondido a ele. Ezequiel capítulo 28, disse que ele, conhecendo a origem da vida, então ele sabia que a serpente poderia cruzar com o ser humano. Então o que ele fez? Ele se aproximou a serpente de Eva. Eva cedeu o corpo, nasceram 2 filhos, o Caim, filho da serpente, e o Abel, filho de Adão. Você vai ver que era quando Jesus vai falar com os fariseus, disse: não como o vosso pai, que era o diabo, ou que como no princípio matou. Você vê, o primeiro homicida foi o diabo. Foi o diabo através da instrumentalidade de Caim. E você vai ver que o Caim, ele é de uma linhagem diferente da linhagem de Deus, porque o Abel faz um altar, Deus aceita. O Caim, Deus vem a ele e disse: esse altar seu está errado, você está pensando que foi fruto e não foi fruto, foi sangue, seu irmão derramou sangue lá, faça um altar igual. Ele não quis fazer, ele não obedece a Deus, ele tem sua própria ideia, ele cria a sua maneira. Então, quando você vê uma pessoa que não quer submeter-se a Deus, ao Evangelho, à palavra, ele é vindo dessa linhagem, dessa origem. Muito bem. Então, você vai ver que o capítulo 4 vai registrar 2 conhecimentos de Adão e 3 filhos. O Caim era filho do maligno. E quando você chega no capítulo 5, o Caim não aparece na genealogia de Adão como filho de Adão. Aí você vai para 1 Crônicas, capítulo 1, também não aparece o Caim. Você vai para Lucas, capítulo 2, não aparece o Caim como filho de Adão. Ele não é filho. Meu filho pode ser um assassino. Eu posso deserdá-lo, mas dizer que ele não é meu filho, jamais. E a Bíblia omite a paternidade de Caim sendo filho de Adão. E você vai para a Bíblia, diz que a Eva é a mãe de todos os viventes, porque ela é a mãe desta semente, e foi desta linhagem que você começa então a caminhar com a Bíblia. No capítulo 6 de Gênesis, existem 2 linhagens separadas. Filhos de Deus, os que descenderam de Sete, que vieram de Adão. Filhas dos homens, ou filhos dos homens, que vieram da linhagem de Caim, da civilização caimita. No capítulo 6, se cruza. De lá para cá, todo mundo é semente misturada. E quando Jesus veio, deu uma oportunidade para mim e para você. Nasça de novo. Nasça de novo. O que é? Seja gerado novamente, agora não pela semente corruptível, mas pela infalível palavra de Deus, que era o programa original de Deus, como Deus traria todos os seus filhos na terra. Assim é que nós não podemos crer que Caim era filho de Adão.